Pai, assim como está escrito, que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Desta maneira, seria tão importante que nós jamais esquecêssemos que o verdadeiro perigo que nos assola, ele vem de dentro de nós e não de fora. O mundo inteiro e o seu príncipe, mesmo quando se juntam contra qualquer um de nós, não podem nos causar tantos danos quanto o nosso coração desconsagrado. Portanto, a ordem é vigie o tempo inteiro orando, conforme o Evangelho de Lucas. E termos a consciência de quantas vezes os céus não se preocuparam em enviar pessoas que entraram em nossa vida, apesar de parecer por acaso. Isso não existe para ti. Ainda que assim pensávamos. E também não é por acaso que algumas ficaram. Umas apareceram para nos abençoar, outras para nos servir de um teste, e ainda algumas outras para nos servir de uma lição. E poucas delas entraram para cumprir os 3 requisitos do Senhor. Aleluia! Mas ainda assim, existe no nosso meio, em nossos relacionamentos, alguns que tudo que eu e quem ora conosco fizermos não será suficiente. Mas para alguns poucos, nada além de mim e deste que ora conosco será necessário. Ou seja, para esses poucos, nós bastamos. Como o exemplo de Jesus, que ainda que tivesse mais de 100.000 razões para não morrer em nosso lugar, ele apresentou uma, e por esta ele morreu na cruz, de nos dar uma esperança, uma única esperança, que ao descobrirmos que o salário do nosso pecado foi tudo pago por ele, que mesmo sendo pecadores inveterados, poderíamos, pelos seus méritos, ter a vida eterna. Oh, glória eternal! Então, Pai, para que a nossa fé, a nossa coragem, a nossa determinação se robusteça para as consequências globais destes dias finais da história, com tantos sinais à nossa volta, Pai, que uma mente que vive o encantamento natural de todos os produtos deste mundo para anestesiar a mente do homem, do cristão em especial, para que não note o estado de emergência que estamos vivendo. Eu rogo nesta madrugada, desperte-nos, Senhor, como foi bendito pelo apóstolo: levanta, ó tu que dormes, desperta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá.
Sim, Jesus, em teu nome, que haja um despertamento. Amém. Amém. Que consequências nos níveis globais precisamos para termos uma consciência mais cristalina? Porque mediante essas informações, o objetivo é que nós tomemos decisões, que nós escolhemos um lado firme, sólido, coerente com aquilo que nós podemos acreditar ou passar a acreditar. As manchetes deste dia de carnaval, nesta segunda, de novo, a situação do gelo na Antártida atinge o seu nível de baixa, recorde na história do mundo. Segundo algumas agências de informações mundiais, como a BBC, Designer Dados. Mas, ainda que o inverno rigoroso faça com que esse gelo se recomponha, o mundo, as potências estão sendo abaladas. Aí então se fala em função das crises energéticas no mundo, como esta insistente guerra no leste europeu. Completa-se um ano. O resultado até agora são 300 mil mortos. Quantas famílias sofrendo perdas irreparáveis para aquele que veio apenas para matar, roubar e destruir. Esse é o príncipe que impera nessas zonas de guerra. Os produtos exportados superafetados, num nível de escassez medonha, inclusive pela própria Rússia. O que nós chamamos de commodities, que é tudo que é produzido pela terra, inclusive petróleo, gás natural, grãos, minérios, insumos, energias em suas fontes, fertilizantes. Isso está impactando o mundo inteiro. Preços disparando. Então, para a crise de energia, alguns empresários apresentam a possibilidade de oferecerem veículos elétricos, mas para isso é necessário ter baterias especiais. Essas baterias são feitas de níquel. Então, na Indonésia, para a extração desse níquel, por exemplo, estão destruindo a natureza, causando poluições, problemas de saúde, o caos nos lugares aonde ele está sendo retirado por mineração. Paisagens estão sendo desaparecidas e as condições de trabalhos altamente precárias. Manchete dessa segunda-feira. Agora, o que está por trás disso? Amados, nós sabemos que há uma estrutura que quer sempre tirar vantagens. Sim, nós temos lados em meio a esse grande conflito entre Cristo e Satanás, no qual conflito estamos bem no centro dele.
Agora, vamos relembrar pontos importantes da história. Quando Richard Milhous Nixon ele assume o governo, a presidência da América, isso foi em 1968, no seu primeiro mandato, sendo reeleito em 1972, mas não conseguiu concluí-lo. O segundo não, em função daquele escândalo chamado caso Watergate, na Casa Branca, no Congresso. Mas o que ele fez? Ele terminou com a paridade do lastro real para o dólar. Esse lastro solidificava a moeda no mundo, tornando-a atrativa, garantida, para que todos os governos a se utilizassem como uma forma de meio de pagamento mundial. Mas uma vez dissolvido esta função que dava essa segurança, o dólar passou a valer tanto quanto o mundo acreditava no governo norte-americano, nas políticas, na economia, na gestão do seu banco central, chamado Fed. Mas agora, o que está acontecendo? O que essas guerras estão favorecendo? Você deve ter já ouvido falar, o fim do dólar. O que levaria o dólar ao fim? É importante entendermos isso como espirituais servos do Senhor. A linha de crescimento de produção de petróleo na Rússia estava vindo num crescimento ascendente até 2020. Abril, quando a pandemia atinge o seu auge, a queda chega a níveis do começo desse século 21, de 20 anos atrás. Mas lentamente ela vai se recuperando até o final de 2021, o começo de 2022, quando a guerra estoura no leste europeu. E de novo há uma queda acentuada. Mas de novo começa a ter uma rápida ascensão. O que está acontecendo na Rússia? E o que está acontecendo concomitante na América e no mundo com relação ao dólar? A Rússia, tendo sido tolhida de vender seus produtos para a União Europeia por uma questão de restrição, um boicote a terem iniciado a guerra contra a Ucrânia, ela fechou um acordo com a China, com Xi Jinping, em vender a sua produção para uma economia gigante que cresce avidamente pelo mundo, mas não mais atrelada à moeda norte-americana, o dólar, mas com a moeda chinesa. Sim, o yuan. Desta maneira, para não ficar de fora, a OPEP, que é a Liga dos Países Árabes Produtores de Petróleo, também assinaram com a China o mesmo acordo, não necessitando mais receber em dólares como era feito até há pouco tempo, mas aceitando a mesma moeda, o yuan chinês. Com isto, o dólar está em queda livre. Se esta tendência de países tão fortes como produtores de commodities, como Rússia,
E como a Liga Árabe, a OPEP, terem a China custodiando a sua produção, adquirindo-a e pagando com seus próprios implementos, o dólar corre um risco severo. Assim como o euro, que já sofre largamente, o que precipitará crises globais generalizadas que não se pode expressar o tamanho do dano. Você está entendendo? Você está conseguindo enxergar Deus avisando o seu povo antes? Prepara-te, ó Israel, para te encontrar com o Senhor teu Deus. Amós 4,12. Crede no Senhor teu Deus, estará seguro. Crede nos seus profetas e prosperareis. Segundo Crônicas 20, verso 20, última parte. Resumindo, o mundo está no limiar de uma estupenda crise, revelado pelo Senhor, tanto nos seus livros proféticos, Isaías 24, Mateus 24, Lucas 21, o Apocalipse, o Armagedon. Mas Deus disse que não faria coisa alguma sem primeiro avisar os seus servos, os profetas, os que proferem a sua palavra. Deus quer salvaguardar o que é seu. Mas quem é que é do Senhor? Senão aqueles que o amam, honrando os seus mandamentos, que são as instruções que nos livrarão do caos de um mundo que está prestes a explodir. Desta forma são jogadas políticas por todos os lados. Homens que não possuem coração de carne, homens de intuitos malignos e perversos, como o coração do homem o é. Aqueles que não se preocupem com a vida humana, senão com seus próprios prazeres, assim como está desenhado em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 1 em diante. Saibam, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais, a mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os seus próximos, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos de deleites do que amigos de Deus, tendo até aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afastam-te. Palavras do Senhor. Vem para Jesus. Prepara o teu coração, a tua mente, porque Ele vai instruir você. Ele vai. Ele instrui aqueles que são seus. 1000 cairão à tua direita, 10.000 à tua esquerda, e você não vai ser atingido. Se o Senhor for por você, quem será contra você? O melhor negócio desses últimos dias é servir ao Senhor e honrar a sua lei, porque Ele garantiu que honrará os que o honram. 1 Samuel 2,30, João 14,15, 14,21, 14,23 ou 24, em contraponto. Pai, quantas instruções celestiais, quantos sinais inequívocos que estamos vivendo os últimos instantes.
Alguns vão sofrer demais, alguns vão perecer e uma grande multidão vai ser varrida. Mas aqueles que fazem a vontade do Senhor perseverarão e viverão eternamente. Dita pelo apóstolo. Desta maneira, Pai, esta pessoa que ora conosco, eu abençoo em nome de Jesus com tua palavra. Eu rogo a bênção pelo seu lar, para o seu casamento, para os seus filhos, para as questões que envolvem seus negócios. Eu peço também pelos seus sentimentos, que muitos aqui estão afetados por esta crise incontinente, que parece sem fim. Realmente só Jesus porá fim nisto. Eu rogo, Pai, por alguns que estão enfermos, mas aqueles que temem o Senhor, eles não se preocupam com as más notícias, como diz o salmista, porque o seu coração está firme e confiante no Senhor. Confia no Senhor, porque o Senhor, teu Deus, é uma rocha eterna, dito pelo profeta. Assim, com as mãos erguidas aos céus, eu os confirmo diante do teu altar, para salvaguarda iminente, lembrando que nada lhes faltará, se o Senhor for o seu pastor. Em nome de Jesus. Amém.